Terceiro segredo de Fátima e suas revelações. Existe sobre o tema do terceiro segredo de Fátima muitas previsões falsas e previsões verídicas que se misturam todas elas com o passar dos anos. É conhecimento de todos que desde o pedido de Nossa Senhora de Fátima à irmã Lúcia em 1925 para que fosse consagrada à Rússia, é chegada a hora em que o Papa, juntamente com os bispos do mundo inteiro, desde o pedido formal para a consagração da Rússia em 1925, nenhum Papa atendeu o pedido de Nossa Senhora em Fátima. Não ocorreu a consagração conforme esperada pela Mãe de Deus. Segundo dois daqueles que tiveram um papel importante sobre o assunto, o cardeal Eugênio Pacelli e padre Malachi Martin, foi possível saber, entre linhas, sobre o conteúdo da carta escrita pela irmã Lúcia. Padre Malachi Martin teve acesso ao Concílio Vaticano II e sua formação original, e depois a formação maçônica. Leu o terceiro segredo sob juramento de não revelar para ninguém. Porém, como ele mesmo disse, uma vez que alguém o questionasse sobre o segredo, ele não poderia mentir se fosse questionado com indagações que de fato estivessem de acordo com o documento original. Padre Malachi Martin, sabendo de todos os batidores da mafiosa Igreja Conciliar, resolveu sair do Vaticano. Foi oferecido a ele a nomeação de cardeal se ficasse, mas ele recusou. Sabia muito, sabia tudo e foi calado. Mesmo sendo proibido pelo Vaticano de andar de batina e falar em nome da Igreja, Padre Malachi Martin se mudou para os Estados Unidos e seguiu revelando os bastidores da Igreja Conciliar através de livros escritos em forma de romance. Em 1998, o Padre Malachi Martin falou sobre o segredo de Fátima, em uma entrevista no programa de rádio do Art Bell, chamado de Art Bell Shows, Coast to Coast. A entrevista feita em inglês, bem como o áudio original, foi retirado do programa de rádio daquele dia. Na entrevista, Padre Martin cita muitas coisas sobre Fátima e seus segredos através de fragmentos, incluso o trabalho de João Paulo II a favor da nova ordem mundial, desde que ele tivesse um papel importante dentro da NON. O terceiro segredo tem entre as falas principais, conforme dita pelo então cardeal Eugênio Pacelli, futuro Pio XII, a não convocação de um concílio, Concílio Vaticano II, a não modificação na estrutura central da Igreja, a missa. Vejamos a fala original do cardeal Eugênio Pacelli. Suponho, meu caro amigo, que o comunismo seja apenas o mais visível dos órgãos de subversão contra a Igreja e contra a tradição da revelação divina. Então, nós vamos assistir à invasão de tudo que é espiritual, a filosofia, a ciência, o direito, o ensino, as artes, a imprensa, a literatura, o teatro e a religião. Estou obcecado pelas confidências da Virgem à pequena Lúcia de Fátima. Esta obstinação de Nossa Senhora diante do perigo que ameaça a Igreja é um aviso divino contra o suicídio que representaria a alteração da fé em sua liturgia, sua teologia e sua alma. Ouço em redor de mim os inovadores que querem desmantelar a capela sagrada, destruir a chama universal da Igreja, rejeitar seus ornamentos, dar-lhe remorso de seu passado histórico. Pois bem, meu caro amigo, estou convicto que a Igreja de Pedro deve assumir o seu passado ou então ela cavará sua sepultura. Um dia virá em que o mundo civilizado renegará seu Deus, em que a Igreja duvidará como Pedro duvidou. Ela será tentada a crer que o homem se tornou Deus, que seu filho é apenas um símbolo, uma filosofia como tantas outras, e nas igrejas os cristãos procurarão em vão a lâmpada vermelha em que Deus os espera. Como consequência da desordem, desobediência do clero e rebeldia da humanidade contra Deus, teríamos, segundo o padre Malachi Martin, castigos, catástrofes naturais de grandes proporções, jamais vista antes, jamais ocorrida de forma parecida em toda a história da humanidade. Padre Malachi Martin enfatizou: o que acontecerá no mundo, nunca antes em toda a história aconteceu algo igual. Quando Art Bell pergunta: o terceiro segredo fala de um castigo físico? Ele diz: o castigo físico não é nada perto do que irá acontecer. O castigo físico será como nunca houve antes na história da humanidade. Se as pessoas soubessem o que é dito, lotariam os confessionários e fariam penitências. Palavras do padre Martin. Bem sabemos por fala de Bento XVI que um dos fragmentos do terceiro segredo cita também o domínio e reinado do anticristo por um tempo, conforme dito no Apocalipse. Sobre os vulcões e suas catástrofes. Pois bem, como a ativação de vulcões como o Cumbre Vietia, Etna e o vulcão da Guatemala nos levantou uma desconfiança de tais acontecimentos. Aconteceram em sequência e se manterem ativos até então. Segundo o estudo de cientistas americanos, os vulcões Yellowstone, desativada há quase 800 mil anos e que teve 1000 tremores de terra dentro dele em julho deste ano,
Cumbre Vieja, ativo depois de 50 anos sem nenhuma atividade, sendo capaz de provocar tsunamis com ondas de 30 metros na costa brasileira e 50 metros na costa americana, se suas lavas caírem no mar. El Chato, vulcão da Costa Rica, desativado há 3.800 anos, mas com chances de voltar e entrar em erupção e com poder de destruição continental. Estes 3 vulcões, segundo os cientistas americanos, fazem uma grande catástrofe natural acontecer. Com o Cumbre Vieja ativo por muitos dias e em forte crescente, como tem sido, ele encobre todo o céu da Europa e consegue deixar toda a Europa com dias de escuridão por conta de suas fortes erupções e fumaças que saem continuamente. O vulcão Yellowstone tem o poder de cobrir todo o céu da América por dias com suas fumaças, sendo considerado um dos mais catastróficos vulcões da história da Terra, quando mesmo entra em atividade. O mesmo poder de erupção, tremores e lavas acontece com o vulcão El Chato. Estamos falando da parte de dias de escuridão do mundo. Tudo isso só é possível graças ao poder que estes 3 vulcões têm para encobrir todo o céu e nos deixar em dias de trevas. Na parte física, as catástrofes naturais que esses 3 vulcões podem fazer são de tsunamis que atravessariam o mar chegando a outros países com ondas maiores de 20 metros, além de fortes terremotos. Dos 3 vulcões vale lembrar, o Cumbre Vieja, para a surpresa dos cientistas, voltou a ficar ativo. Yellowstone apresenta sinais de tremores depois de 1000 terremotos em seu interior. El Chato faria tsunamis e terremotos nos países da parte de cima da América. O Yellowstone faria tsunamis chegarem aos países abaixo dos Estados Unidos. Porém, o mais perigoso e assustador de todos é o Yellowstone. Este vulcão tem capacidade de acabar com grande parte dos Estados Unidos por conta dos terremotos e mega tsunami, o que faria cidades serem aniquiladas. Quando dizemos que estes vulcões têm ligação com o segredo de Fátima, é por serem eles os meios já confirmados pelos cientistas que podem fazer catástrofes jamais vistas, exatamente como as falas do padre Malachi Marty. Papa Bento XVI, em 2010, disse que o segredo de Fátima se encontra também no Apocalipse. Lembremos das falas do padre Malachi Marty e do cardeal Eugênio Pacelli sobre o segredo. Padre Marty nos alerta sobre um castigo jamais visto na história da humanidade. Os vulcões citados possuem o poder de destruição jamais visto antes, caso entrem em erupção ao mesmo tempo. Em Apocalipse vemos um trecho que descreve o que os cientistas espanhóis citaram sobre o vulcão El Cumbre Vieja, o vulcão que pode gerar ondas enormes e varrer cidades do mapa, além de suas lavas caírem no mar do tamanho de uma cidade americana. Apocalipse capítulo 8, versículo 8. O segundo anjo tocou. Caiu então no mar como que grande montanha ardendo em fogo, e transformou-se em sangue uma terça parte do mar. Morreu uma terça parte das criaturas que estavam no mar e pereceu uma terça parte dos navios. Disse Nossa Senhora: está cada vez mais difícil conter o braço do meu filho. Não ofendo mais a Deus, Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Irmã Lúcia, Deus vai castigar o mundo e vai castigá-lo de uma maneira tremenda. O castigo do céu está iminente. Olhemos atentos os acontecimentos do mundo. Terremotos pelo mundo, furacões e vulcões entram em erupção. Olharemos para os acontecimentos como os tolos dos pagãos? Ou nos emendaremos e rezaremos pela consagração da Rússia? Está nas mãos do mundo a escolha que deseja, e está nas mãos de Deus nos dar aquilo que pedimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada e sua Mãe Maria Santíssima.